Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, boa noite. Começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Ao meu lado, o presidente da associação, meu companheiro de bancada, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Boa noite. Estamos aqui com mais um programa, agora com o nosso colega Fernando Vital. Isso, agora dessa vez eu acertei o nome do doutor Eduardo, não errei de uma vez. E aqui à minha direita, o Fernando Henrique Vital, mais conhecido como doutor Fernando Vital, que é o nome de guerra. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade e espero poder ser útil de alguma forma. Bom, o convite ao doutor Fernando Vital foi simples e objetivo. Nós vamos falar sobre odontologia. Nada melhor do que aquele à minha esquerda, o Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, que é profissional da área, conhece bem, e outro especialista da área também, o ortodontista Fernando. Nós notamos que, doutor Fernando e Eduardo, que Uberlândia, pelo menos na nossa cidade, aqui em Uberlândia, nós temos hoje um trabalho até diferenciado em termos de odontologia. São vários profissionais aí atuando na cidade, são várias clínicas que foram abertas nos últimos tempos, muitos profissionais, mas ao mesmo tempo nós temos aí, parece que, uma melhoria da dentição dos uberlandenses, mais motivado pelo Departamento de Água e Esgoto, que tem a fluoretação e a cloretação da água. Isso aí contribui realmente com a melhoria dos dentes e a melhoria da saúde dental? Olha, Gregório, recentemente foi feita uma pesquisa a nível mundial de qual seria os 10 maiores benefícios que a humanidade teve. A fluoretação da água está entre os 10 maiores benefícios que teve durante toda a humanidade. Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi um importante instrumento, embora exista um movimento até dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso, de alguns deputados e senadores querendo que tire o flúor da água. Isso gerou uma resistência muito grande, gerou um movimento muito grande pela classe odontológica que entende a importância da fluoretação. Em Uberlândia, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer o DEMAI, a área específica dessa questão da fluoretação, que atua de forma exemplar para o cidadão de Uberlândia. Bom, do outro lado, o doutor Fernando está mais aqui na área central, na outra ponta, atendendo na zona rural, agora está um pouquinho mais próximo de Uberlândia, né? Está um pouquinho mais próximo. O doutor Eduardo também já nota, ou seja, apesar da classe salarial diminuir um pouquinho a população de baixa renda, que é atendida onde o senhor trabalha hoje, doutor, também há uma melhoria dessa dentição hoje no uberlandense? Sim, a gente percebe isso mais nos adolescentes, naqueles jovens entre 12 a 20 anos, a gente percebe que houve uma melhoria na dentição quanto à prevenção da cárie e da doença periodontal. Mas agora, aproveitando os dois especialistas, eu aqui no meio não entendo nada disso, eu não sei ir lá para fazer uma obturação nos meus dentes. Inclusive, eu fui procurar um médico, todo mundo sabe que eu trabalhei na Fundação Maçônica por muito tempo, 14 anos, aí estava com um dente doendo, fui com um amigo meu, eu queria que olhasse o dente, eu fizesse obturação, ele olhou e falou, não, eu vou arrancar seu dente, vou obturar. Eu falei, mas que é isso? Hoje em dia os dentistas tudo querem preservar os dentes, você vai arrancar o meu dente. Ele falou, vô, isso aqui é dente ciso, isso aí não serve para nada esse dente, então nós não vamos nem obturar isso, nós vamos tirar de uma vez. Ou seja, nós notamos hoje que parece, os dois especialistas aqui, parece que as pessoas hoje não dão muita importância. Antigamente a gente falava assim, nossa, estou com um dente ciso, tem que tirar o dente ciso logo que nasce, porque é um dente que sempre causa dor e traz problemas. Hoje a preocupação parece que não existe mais na adolescência, na juventude do pessoal com relação a esse dente. Bom, da minha área especificamente, em ortodontia, eu tenho verificado que muitos pacientes já não nascem, já não estão vindo com o siso mais. A indicação que tem, nos casos da ortodontia, é que se remova o terceiro molar, para poder facilitar o tratamento. É um dente que normalmente você não consegue encaixar com o de baixo, então causa difícil de poder higienizar. Então, no caso da ortodontia, a gente tem indicado para retirar. Mas você falou uma coisa interessante, porque a pessoa precisa ter acesso à informação
para poder gerar os questionamentos. Então você teve uma dúvida e foi lá e o dentista te orientou. Então, doutor Elvésio, grande amigo. Muito bom profissional. Então assim, é importante que as pessoas também tenham acesso à informação, para poder ir ao dentista, para poder tirar essas dúvidas. Eduardo, e como é que tem sido a procura pelo dentista? É grande na rede pública? Sem sombra de dúvida, Gregório. Olha, eu estou na periferia de Uberlândia, né, no bairro Morada Nova, e lá a gente tem assim, uma demanda muito grande mesmo da comunidade à procura do dentista. Apesar de que lá, para atender em torno de 8.000 pessoas, que eu calculo mais ou menos, tem apenas um dentista, que sou eu. Então nós temos uma demanda reprimida, assim, que logo que eu cheguei lá, ela vinha se acumulando ao longo dos anos. Agora está melhorando. Agora vamos tentar entrar na área do Dr. Fernando, que é ortodontia. É uma especialidade, uma subespecialidade dentro da odontologia, né, doutor? A ortodontia é uma especialidade dentro da odontologia. Ela é uma especialidade já há bastante tempo em atuação e ela tem por função restabelecer toda a parte dentária e facial do paciente. Que é uma procura enorme aqui em Uberlândia, todo mundo quer colocar o tal do aparelho. Então, até gerou, foi até bom você falar isso. É a realidade, todo mundo, você chega assim, a pessoa com 40, 50 anos, você vê a pessoa com aparelho no dente. Antigamente, a gente chegava assim, via pessoas com aparelho no dente apenas os novos, 16, 18, 20 anos. Passou de 20 anos, ninguém colocava aparelho. Agora todo mundo quer consertar. Hoje o custo está bem mais acessível, né? Então antigamente a pessoa pagava o aparelho, pagava um salário mínimo, meio salário mínimo, né, Eduardo? Então hoje os custos da ortodontia diminuíram. Então antigamente você conseguir material era muito difícil. Então hoje já temos uma fábrica brasileira que produz. Os produtos importados estão bem mais baratos, então o custo hoje para o dentista está mais barato, o que possibilite que ele repasse esse custo menor para a pessoa, para que a pessoa pague. Só que tem uma coisa importante a ser dita, é a realidade que eu tenho visto. A ortodontia é uma especialidade onde o dentista ele diagnostica e trata e conclui o tratamento. Hoje, há uma proliferação muito grande de clínicas, de pessoas que não são especialistas na área, a gente tem que deixar claro. Eu recebo no meu consultório hoje uma média de 5 a 10 pacientes por semana de pacientes que não têm que está há 3, 4, 5, 6 anos e as pessoas não têm conseguido finalizar o tratamento. Por quê? Porque colar a pecinha é fácil, qualquer profissional faz, mas tratar e concluir, dar alta para o paciente, isso só quem é especialista na área. Então está gerando uma demanda muito grande nos PROCONs do Brasil, na justiça, porque a ortodontia, ela não é a minha área, né? É a área jurídica, mas ela é tratada como uma atividade fim. Então, se a pessoa vai no consultório para tratar, colocar o aparelho para fechar o espaço, o dentista tem de fazer, é uma atividade fim. Então, quando a pessoa não faz, ele vai aos tribunais e tem ganhado. E os juízes têm sido bastante incisivo nessa questão de que se a pessoa não tem especialidade, existe jurisprudência no Brasil, sobretudo no Sul, em que o juiz, primeira coisa que ele pergunta, ele é especialista na área? Não, então ele vai ter que... A dosagem da pena está sendo maior para isso. Então a população tem que ficar atenta a isso. Não só procurar o custo menor, mas sobretudo procurar aquela pessoa que consiga tratá-la. Então essa é a realidade que eu tenho visto. Sabendo também, né, Fernando, que isso aí gera grandes problemas de reabsorção óssea, problemas periodontais, problema de cárie, quando o paciente faz o tratamento com um profissional não especializado e que fica 3, 4, 5 anos com aparelho. Só a gente pensar, já é difícil para a pessoa às vezes escovar sem um aparelho. Com um aparelho que é algo artificial, é um metal,
Então ele vai juntar mais alimento. E, Eduardo, você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes você vai nas clínicas e o dentista às vezes não tem nem o tempo para explicar a escovação para ele, porque é tanto paciente que é colocado para ele, porque é baixo, entendeu? Tem lá que ele está atendendo e tem 5, 6, 7 esperando. Tudo para trocar as borrachinhas. Tudo para trocar as borrachinhas. E às vezes troca só a borrachinha mesmo. Que não então, nada. É importante essa questão do aspecto multidisciplinar. Então, o meu paciente, quando eu vejo que ele tem uma situação de doença periodontal e outras questões de cárie, eu encaminho para o profissional da área para ele tratar aquela questão. Né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes lá na saúde pública aparece muito adolescente, como você falou, é moda, principalmente os jovens de 12 a 14, 15 anos chegam lá. Eu queria colocar aparelho, eu posso colocar aparelho? Aí você olha, não tem escovação, a placa bacteriana está tomando conta. Aí eu oriento ele, olha, primeiro você tem que tratar das suas cáries, da sua gengiva, tem que aprender a escovar os dentes, aí depois é que você vai colocar o aparelho. Isso sem contar que eles colocam o aparelho e depois vão lá para o consultório público tentar tirar o aparelho. Aparecem vários lá, que não concluem o tratamento com o ortodontista e aparece lá, eu vim aqui para tirar o aparelho. Ou então ele mesmo tira, consegue tirar os brackets e vai lá para que a gente tire aquela resina que está colada. Eu realmente não atendo, eu oriento ele para procurar o profissional que fez. Mas isso aí é questão cultural dele. Cultural. De estar trabalhando essa questão, até porque eu fiz um levantamento esses dias dos pacientes meus que receberam alta. É paciente que vai, trata, põe a contenção. E o tratamento ortodôntico não acaba quando você tira e coloca a contenção. Ele tem que vir por mais 2 anos, que é o período que vai evitar a recidiva dos tratamentos. 60% desses pacientes que recebem alta não voltam no consultório. Estão no mercado, estão nas ruas, volta dente, às vezes tem uma recidiva. Então, esses que recebem alta não retornam. Fora hoje, as pessoas que estão com o aparelho sem manutenção. Sem manutenção, porque eles não têm condições de continuar fazendo a manutenção e abandonam o tratamento. Apesar do custo baixo. Agora, voltando, seria a hora já aí do poder público municipal, com essa alta demanda aí, começar a fazer o trabalho ortodôntico dentro da rede pública de saúde, Eduardo? Olha, vamos deixar o Eduardo pensando, porque ele está na rede pública. Vamos lá, Fernando, você acha que é hora da rede pública assumir? Olha, as prefeituras, o Estado ou a União? O nosso ex-presidente falou, o Lula, falou em rede nacional que o brasileiro usará aparelho. Então ele falou isso. Então assim, eu, como que atuo na área, eu vejo com bons olhos. Porque a saúde, ela é um direito do cidadão e quem oferece é o Estado. Agora, eu acredito que há outras prioridades também para o cidadão, como o próprio Eduardo falou. Eu também trabalhei no Morada Nova um tempo lá, com o Cleiton, ele não está lá mais. Ele foi para a zona rural. Então, trocou. Então, há outras prioridades. Então, assim, eu creio e acredito numa odontologia de excelência para o cidadão. Mas como você vai colocar, por exemplo, um dente de porcelana numa pessoa que tem uma higienização assim? Então eu acho que é importantíssimo. Se você me perguntar se você é a favor que tenha ortodontia na rede pública, eu sou a favor. Ah, mas você vai tirar para ser do consultório? Não, eu sou a favor porque a saúde é o direito do cidadão. Agora, tem que fazer um trabalho de conscientização. O poder público tem essa função de fazer esse trabalho, que tem outras prioridades também. O doutor Eduardo vai saber muito mais de propriedade falar do que eu, que está mais na ponta do rede nós temos que caminhar muito ainda para que tenha ortodontia, e estão prometendo também odontologia na rede pública. Nós temos que caminhar muito para chegar até lá. Tem muitas outras prioridades que têm que ser atendidas antes de chegarmos a esse estágio. Porque a gente nota, a gente faz o trabalho social, indo nas residências de algumas pessoas,
Nós já deparamos aqui em Uberlândia, o pessoal pode até achar que é mentira, mas é fato corrente. Uma família com 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos, que tinha escova de dente. Uma escova de dente. Uma escova de dente coletiva para todos utilizarem. Mas quando eu cheguei, vi aquela situação, eu saí, fui, fiz o que eu tinha que fazer na residência, fiz o trabalho, saí, fui num supermercado, comprei 6 escovas de dente e voltei àquela residência e fiz a doação da escova de dente. Você vê a alegria das crianças, eu tenho minha escova. Aquilo comoveu, uma escova de dente que não chega a custar, acho que 2, 3 reais, não sei nem quanto custa isso. Aí vê que eles tinham realmente uma escova que tinha sido doada por alguém, uma escova coletiva para 6 pessoas de uma família. Mas isso é um assunto para a gente falar depois do intervalo comercial, aqui na sua TV Cidadania, canal 7 e também na telavid.com.br. Ponto de vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3995, Jardim Europa. Ponto de vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Estamos de volta aqui na TV Cidadania e eu esqueci de falar, falei da Telavid, esqueci de falar que também está no adese.com.br, você pode acessar por esses 2 sites. Aqui ao meu lado, à minha direita, o doutor Fernando Vital, ortodontista, e de lá de cá, o presidente da Associação dos Adesguianos, mas também um especialista da área, que é o doutor Eduardo da Mata Gonçalves, odontólogo ou dentista? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, o nome mais imponente, né? Bom, antes do intervalo eu falei desse problema das famílias terem apenas uma escova de dente e uma escova coletiva. E o Fernando Vital me lembrou no intervalo de um fato importante. Qual que é, Fernando? Pois então, é a questão da prioridade das famílias hoje. Hoje, o concorrente do dentista não é mais o outro dentista. São as casas comerciais que tem na cidade. Então, às vezes a pessoa não tem condição de ter uma escova, de ter um aparelho, mas ele tem um celular novo. O pai da minha mãe também. Entendeu? Então, assim... Eu vou por outro lado, eu não tenho condição de dar uma escova para cada filho, mas eu compro um maço de cigarro de 3 reais por dia. Então, assim... Porque chega lá no consultório, né, doutor? Com aquele dente amarelado pelo cigarro, né? Agora é questão de prioridade. Eu não estou julgando que as pessoas estão erradas, que aquela família entende que a prioridade é aquela. Então, cabe ao poder público, às instituições, ao próprio senhor dentista, falar para ele que aquilo é importante para ele também e fazer com que ele mude isso. Não que ele deixe de ter os bens dele que ele deseja, mas que também é importante que ele também cuide do bem maior dele, que é o sorriso. Hoje a pessoa vai arrumar um emprego, já tem pesquisas que falam, que a pessoa que tem... Eles fizeram uma pesquisa em São Paulo uma vez, da seguinte forma: eles pegaram um jovem de mais ou menos 30 anos, você vai achar estranho, ele tinha um par de dentadura, ele já tinha. Tiraram o par de dentadura dele e falou para ele arrumar um emprego. Ele andou e não arrumou nada. E depois ele voltou com o par de dentadura, colocou e foi no mesmo local e conseguiu o emprego. Então, assim, a odontologia ela tem que ser colocada também como uma questão de inserção social, uma questão de cidadania. Tá, mas aí eu vou perguntar, Fernando, eu vou aguçar um pouquinho. Por quê? Já que é tão importante, é prioridade, e nós temos aí nas unidades de atendimento, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de atendimento integrado, as UAIs, nas unidades básicas de saúde, a odontologia, dentro de horário limitado, né, não tem os plantões de 24 horas, que deveria ter uma prioridade também dentro das UAIs ou UBS, e a gente não nota isso.
E a gente nota também uma diferença salarial entre o médico e o dentista, sendo que são profissionais da saúde com pesos quase que equivalentes, porque uma infecção dentária, uma infecção da gengiva pode levar à morte, mas ele não é tido como prioridade. Muitas vezes fala assim, não, tira o dentista, fica sem, suprime aquele horário, fica sem o dentista, e não tem a mesma valorização social, salarial. Por quê? Essa é uma triste realidade, né? Igual o pediatra. Essa é uma triste realidade. Eu prefiro ser um pouco otimista, embora a realidade ela nos traga as situações ruins. A odontologia, sobretudo o nosso órgão fiscalizador, que é o nosso CRO e o nosso sindicato do dentista, foi muito pouco ou quase nada atuante nessa área. Esse ano, nós conseguimos, depois de 14 anos, reverter esse quadro. Hoje o CRO tem um presidente, Que é o Conselho Regional de Odontologia, e tem um presidente novo, que veio do sindicato. Inclusive amanhã tem a posse em Belo Horizonte, que vai haver justamente com essa finalidade. Poder trazer de novo a odontologia para o seu lugar que é direito, que é estar não abaixo, não acima de outras especialidades, mas importante também dentro do cenário da formação do cidadão. E também, essa questão salarial que você falou, o sindicato dos dentistas, hoje, já se faz presente em Uberlândia. Hoje nós temos delegado regional do sindicato dos dentistas, que sou eu. Então fui nomeado... Então nós já sabemos a quem recorrer quando for cobrar salário. E as outras vão ter essa questão salarial. Nós temos dentista concursado, o doutor Eduardo é concursado da prefeitura, mas tem um concursado da fundação que tem um salário diferenciado. Por quê? Pode, vamos lutar para isso. Nós temos a questão dos planos de saúde, questão das losas dos planos de saúde, onde o dentista faz procedimento, manda para o convênio não paga ele. Então, vamos lutar. Então, assim, eu sou otimista nesse sentido. Vamos começar a implementar algumas lutas para que o dentista possa ser valorizado. Então é muito importante isso. Eduardo, você acha que ainda existe essa diferença salarial muito gritante dentro das redes? Existe e muito. Você viu na pele, né, Eduardo? Eu lembro em 2004, quando foi implantado o Programa Saúde da Família em Uberlândia, e que logo depois abriu-se um processo seletivo para a contratação de dentistas, porque quando foi implantado só tinha o médico e o enfermeiro. E quando abriu-se o processo seletivo para implantação da saúde bucal, o salário do dentista foi em torno de 60% do valor do salário do médico. E acho que 2 ou 3 anos depois, os médicos fizeram uma greve, entre aspas, reivindicando um aumento salarial. Fizeram aquela ameaça, aquele boicote. Vamos parar, e não pararam. E deram um aumento salarial somente para os médicos do PSF, os dentistas e o enfermeiro, que tinham salários iguais, não foram contemplados com esse aumento salarial. E foi em torno de 40% a 50% de aumento salarial, se não me engano. Pois bem, em 2011, de 2011 para 2012, foi aberto novas vagas para dentista no PSF, dentro da Secretaria Municipal de Saúde. O dentista que tinha era somente eu no PSF, contratado pela Fundação Maçônica Manuel dos Santos. E abriu-se novas vagas com processo seletivo pela Fundação Missão Sal da Terra. O salário da Missão Sal da Terra foi igual à Fundação Maçônica? Não foi. Em torno de 50% do salário do dentista da Fundação Maçônica para o mesmo cargo, a mesma carga horária. Então existe uma disparidade muito grande, né? Pode acontecer. Isso dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Mas o triste, Eduardo, sabe o que é? Que você acha o profissional para isso. Então, aí é que está o problema. Então, assim, o médico, quando você falou da questão do médico, é o seguinte: ele não se submete. Ele não se submete. Então, quando eu falo da questão da luta, da movimentação, é para isso. Então, a pessoa, o profissional, o cirurgião dentista tem que entender que a odontologia é um corpo só. O meu sucesso na odontologia vai ser o sucesso do Eduardo. E a maior tristeza minha, Fernando, foi que eu fui questionar isso com a coordenação, que era dentista na época,
Por que o salário do dentista na Missão Sal da Terra Era maior. não é menor, Era menor, não era igual ao do enfermeiro? A resposta que eu tive, nós chegamos à conclusão que o enfermeiro trabalha mais do que o dentista. Essa é uma questão. Silêncio é uma resposta, né? Lamentável. Não, a gente nota também, quando se fala assim, em coordenação técnica dentro das unidades de atendimento integrado, as UAIs, nós notamos que das 8 unidades de Uberlândia, apenas uma delas é comandada por um não médico, que é o Dr. Ricardo, que ele é dentista, é um cirurgião dentista. As outras unidades, a maioria, todas elas por médicos que são coordenadas na técnica. Ou seja, parece que eles notam que os profissionais da odontologia não estão tão preparados para saber da saúde como sabe o médico. Pelo menos esse é o entendimento que se pressupõe quando ocorre isso. Um outro fator também, para resolver o problema da saúde bucal nos PSFs de Uberlândia, introduzir um dentista lá de 4 horas, como se ele fosse um dentista do PSF. E o salário dele é 20% do salário do dentista do PSF, da Fundação Maçônica. E às vezes dobrava a carga horária dele, ele ganhava um pouquinho a mais, mas também muito aquém disso. Então fizeram assim eu vou dizer, uma bagunça danada na saúde bucal de Uberlândia em termos profissionais, categorias. Nós temos dentista, Fundação Maçônica, dentista Prefeitura, dentista Missão Sal da Terra. Salários completamente diferentes, exercendo o mesmo cargo e a mesma função. Isso não pode, definitivamente isso não pode. Todos prestando serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, eu só falo uma coisa dos cirurgiões dentistas. Eu procuro o doutor David Magalhães, que ele é advogado, ele vai cobrar do doutor Fernando Vital, que é do sindicato, é o representante da comunidade aqui, né, Eduardo? E vamos fazer com que a população entenda. A saúde bucal é tão importante quanto a saúde do nosso organismo como um todo. Mesmo porque a saúde começa pela boca. Começa pela boca. Afinal de contas, se você toma um medicamento, é pela boca, com exceção dos injetáveis, mas a maioria é pela boca. E você vai no médico, e a primeira coisa que ele faz, abre a boca, põe a língua para fora. Ou seja, se você vai no médico, pelo menos uma vez por ano, que é o recomendável, que vá também ao dentista, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Cada 6 meses seria o ideal, para poder ver essa questão da prevenção, para ver a questão da orientação. Né? Hoje, sim, não está tão inacessível. Né? Hoje você consegue um profissional que o atenda. Hoje tem até a questão dos convênios, que também está mais acessível. Além disso, né, com um número alto de profissionais da área, até os bairros carentes têm pelo menos uma clínica ali odontológica que atende com 3, 4 profissionais ali, né? Não está tão sumido, igual antigamente você tinha que vir até a área central de Uberlândia. Hoje em dia não, você já encontra algumas Agora, clínicas. quando eu falei da questão de ser otimista, pelo próprio perfil meu mesmo de ser, embora a realidade nos traga... Eu estive em Belo Horizonte conversando com o presidente do sindicato. Eduardo, nós formamos na mesma faculdade. Formou em Uberaba? Não. Formou na UFA, formei em Uberaba. Formava-se, há 10 anos atrás, 16 mil dentistas no Brasil. Por ano. Por ano. Na década de 80, formava-se 30 mil. Esse ano, forma-se 6 mil. Então, de 16 mil dentistas, estão formando 6 mil. O próprio mercado, já por si só, já está regulando essa questão profissional. Então, Darwin já explicaria isso, né? Talvez, né? Então, assim, a odontologia, hoje, embora a gente tenha essas questões salariais, que é importante, ela é gritante, é fato, ela nos chama à luta. Porque quem vai lutar pela odontologia são os dentistas. Não tem outra profissão. Eu não sei. E hoje, a odontologia, junto com a medicina e junto com a veterinária, são as 3 profissões que são as únicas profissões que fazem o diagnóstico. Diagnóstico, tratamento e prognóstico. Entendeu? Então, a odontologia, ela tem que trazer para ela a responsabilidade dela. Tem que lutar pelas questões dela, porque a luta da odontologia, ela não é só para o profissional, é para a população também.
Então, quando a gente luta por questão salarial, essa questão, ela tem um reflexo muito significativo para a população, que vai ver melhorias para isso. Então, essa situação tem que ter um enfrentamento direto, igual o Eduardo falou. Você hoje, se o Eduardo sair do PSF, ele consegue um dentista para ganhar metade do que ele ganha. Com certeza. E com o dobro de hora que ele trabalha. Com certeza. Entendeu? Então é questão de quê? De valorização profissional. Entendeu? Agora, talvez você não vai, com certeza você não vai conseguir com o mesmo desenvolvimento, doutor Eduardo. Infelizmente você tem essa realidade. Mas alguém tem que mostrar, tem que lutar, tem que ter esse enfrentamento para poder ter essa melhoria. Eu acho que não tem a questão assim de ninguém maior ou melhor, ou vamos lutar contra a categoria A ou B. Vamos apenas lutar para que a odontologia fique na posição que ela merece. Seja respeitada como uma entidade da saúde que faz um todo, ou seja, não só a classe médica, mas também a classe odontológica, a classe dos enfermeiros também, que possam se mostrar a valorização e a importância dentro do contexto e geral. E só a odontologia vai saber a importância da odontologia. Por que eu estou te falando isso? O doutor Eduardo falou. Pode entrar um secretário X, B, se não, quem sabe da odontologia é o dentista. Quem sabe da realidade do Morada Nova é o Eduardo. Que está lá no dia a dia. Não adianta vir com o plano mirabolante. Então tem que sentar com a categoria para poder fazer essa melhoria para a população. Bom, chegamos ao final. Infelizmente eles me deixaram de boca aberta aqui, doutor Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Eu vou despedir aqui do Fernando Henrique Vital, ortodontista, que nos deu a honra da presença aqui no programa Ponto de Vista na TV. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Espero poder ter contribuído de alguma forma. É um tema bastante amplo, que com certeza não se encerra aqui. A gente precisa de trazer essas discussões para a sociedade, para a comunidade, para os locais de trabalho, e que a população também seja parceiro dessa questão. Procure, reivindique dos seus representantes a odontologia. Hoje nós temos os conselhos de saúde, então que a população vá aos conselhos de saúde e peça odontologia, reforce mais o nosso trabalho, reivindique, como eu falei para você, a saúde é um direito do cidadão. Então assim, é importante que o poder público, dentro das prioridades que ela tem, consiga inserir o máximo de benefício para a população, porque quem ganha é todo mundo. Eu queria agradecer ao Eduardo pela oportunidade e até uma próxima. Eduardo, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, boa noite a todos. Bom, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, presidente da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, aqui à minha esquerda esteve presente nesse programa, e também o doutor Fernando Vital, ortodontista, representante do sindicato dos dentistas, dos profissionais de odontologia aqui em Uberlândia. Cobrem dele e liguem para nós para falar se vocês estão de acordo ou não, porque dentistas unidos jamais serão vencidos. Ponto de Vista na TV, um programa da TV Cidadania que você pode acessar também pela desve.com.br e também pelo telavive.com.br. Fica por aqui. Até o próximo programa. Boa sorte. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.